Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de avaliação das condições do Rio Madeira, dessa sala de crise. Inicialmente, vamos testar as conexões das pessoas que estão acessando essa videoconferência remotamente. ONS Rio. Você está desligado, Guilherme. Veja aí direito. A gente está sem voz sua. Tá? Agora deu. Vou falar agora de novo. Não. André, você que está com o microfone aberto agora. Guilherme, tenta ver alguma coisa para fazer, porque como você vai fazer uma apresentação, era importante você resolver o problema do som seu. Quando você tentar, aí você só me dá o sinal que eu passo para você. Ok? Bom, então vamos para as outras pessoas. Semadem. Boa tarde, Joaquim. Estamos aqui, Márcio Moraes e eu, Marcelo Celucci. Ok, obrigado. Acre. Boa tarde. Ok. Boa tarde a todos. Você, a PRF. Pode ser você. É só dar o nome, é importante. PRF, pode se apresentar. Pessoa César Henrique, superintendente no Acre. Ok, obrigado. A sala de situação do Acre. Vera Reis, sala de situação. Subtenente Christian, coordenador estadual de defesa civil. Ok. Tem o Sensipan, as pessoas estão conectadas via Sensipan. Sensipan Porto Velho, Ana Cristina. Marcelo Gama, Sensipan Porto Velho. Hernani Abim. Cristiane Lima, do Porto de Porto Velho. Petrone, Okay. Polícia Rodoviária Federal. Osmar Ruane Cargil. Que eu não estou vendo, eu pensei que já tinha terminado, desculpa. Obrigado. CPRM nós temos aí Rio Grande do Sul, André. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Aqui em Porto Alegre estamos participando eu, André Germano e o engenheiro Franco Buffon. Hoje a gente está representando a CPRM toda, de Porto Velho e também Belo Horizonte. Ok, você está deixando agora o Arthur só para o Jornal Nacional, né? Tá certo. Bom, então vamos lá. MME. Bom dia, boa tarde, Joaquim, boa tarde a todos. Eu, inicialmente, Rodrigo Fornari. Eu peço desculpas por não estar presencialmente hoje aí, por uma questão de agendas, a gente optou por fazer por videoconferência. Tá certo? Obrigado. Ok, obrigado, Rodrigo. Bom, vamos para as empresas. Santo Antônio Energia. Usina Santo Antônio, Sérgio Taide e Edivaldo, boa tarde a todos. Giral. Boa tarde a todos. Estamos aqui na usina Giral, eu, Pedro do Trindade, o diretor da SBR, Marco Buco, e a engenheira Camila Souto. Obrigado. Bom, então agora de novo, Guilherme. ONS, tenta ver agora o teu som. Não. Nós estamos com algum problema nesse seu computador. Agora está aberto aqui, não está com... alguma coisa na sua conexão aí. Eu aconselho a você sair, voltar, desligar, entrar de novo, porque talvez alguma coisa que você fez ao início, tá? Ok, vamos às pessoas que estão aqui na sala, a sua apresentação. ONS. Lancelotti, ONS, boa tarde. Matheus Machado, da ANEL. Rafael Ervilha, da ANEL. Alex Araújo, Caso Civil. Leno, Defesa Civil Nacional.
Joaquim Gondim, Ana. Rodrigo, Ana. Diego, Ana. Vinícius Roman, Ana. Ana Paula Fiorese, Ana. Leonardo Klosowski, Ministério do Meio Ambiente. Cíntia Castro, Ibama. Carlos Gonçalves, Ibama. Ok. Então, nós normalmente fazemos uma apresentação por parte do CEMADEM ao início da nossa reunião, mostrando as condições meteorológicas verificadas e as sinalizações futuras, né? Então, vamos dar oportunidade, então, ao CEMADEM a fazer essa apresentação. Está na tela. Obrigado, Joaquim. Bom, podemos ir na primeira figura, que é a chuva observada na última semana. Bom, eu sempre insisto que é difícil estimar a chuva aí na região da Bacia do Madeira, porque depende de informações da Bolívia, que às vezes estão atrasadas, e também de estimativas indiretas. Então, hoje nós temos um pequeno problema que eu vou compartilhar com vocês. As duas figuras de cima são os dados obtidos pelo CEMADEM a partir de estações meteorológicas e de informações de satélite do CPTEC-INPE. Segundo esse mapa, nos últimos dias choveu bastante pouco na bacia, abaixo da média histórica. Eu, na minha impressão subjetiva, acompanhando a situação das chuvas, inclusive durante os fins de semana, me parece que essa avaliação não está acurada. A impressão é que choveu mais do que esse mapa está indicando. Então, eu fui atrás de outro tipo de informação que está abaixo no centro, que é a informação do ANECEP, do Centro Meteorológico dos Estados Unidos. O problema é que a informação está um pouco mais atrasada com respeito à informação do CEMADEM. Do CEMADEM do dia 27 de março até ontem, 2 de abril, e a de baixo do dia 25 de março até o 1º de abril. Mas eu acho que qualitativamente, pelo menos, a informação de baixo está mais coerente, no sentido de mostrar chuvas de normal para cima do normal na parte norte da bacia e na parte oeste. Isso parece ser mais condizente com o que nós subjetivamente avaliamos. Então, nós temos ali uma certa inconsistência entre os dados e, portanto, uma certa incógnita. Bom, a figura seguinte é a comparação que nós sempre fazemos sobre o ano 2014, o ano 2018. Mudou pouco desde a última reunião. A diferença está na porção norte da bacia, choveu menos neste último ano hidrológico e também na sequência temporal. Choveu em cima do pico da inundação do ano de 2014 e este ano foi mais chuvoso em novembro e dezembro. Já falamos sobre esse assunto. Na próxima figura está a avaliação da previsão feita pelo modelo na última semana. Só que aqui nós nos deparamos com o problema que eu mostrei no início. Segundo os dados do CEMADEM, o modelo GFS teria superestimado a chuva, ou seja, o modelo previu mais chuva do que finalmente ocorreu. Só que nós estamos com dúvidas do que finalmente ocorreu. Se o dado do ANECEP estiver correto, aquele dado de baixo no meio, o modelo fez um bom trabalho, né? Porque ele não superestimou como parece. Mas persiste um pouco essa dúvida. Na próxima figura está agora a previsão para os próximos 7 dias. Dá para ver que os maiores volumes estão na parte norte da bacia amazônica, né? Na parte da bacia do Madeira não temos os maiores volumes, embora temos chuvas relativamente expressivas na porção norte da bacia e também na porção oeste. Vamos ver com mais detalhe na próxima figura, né, que tem no lado esquerdo a previsão do total acumulado para a primeira semana e na parte de baixo esquerda o total acumulado para os próximos 15 dias. E na figura à direita a sequência temporal. Existem momentos em que a chuva é um pouco mais intensa, outro um pouco mais fraca, o Márcio vai falar um pouco mais em detalhe, mas de uma forma geral, vemos que ainda estamos num momento com precipitação relativamente expressiva, e na casa de 70 milímetros para os próximos 10 dias, isso segundo o modelo
GFS. A próxima figura mostra o que essa precipitação representa em termos de anomalias. E nas duas próximas semanas, portanto, vemos que a anomalia é ligeiramente positiva, ligeiramente apenas positiva, ou seja, acima da média, na porção centro-norte da bacia. Já na parte centro-sul é abaixo do normal, mas imagino que ali o impacto é muito pequeno. Na parte norte, então, ligeiramente acima da média. Na próxima figura, não é uma previsão, mas é um resultado estatístico, eu acho importante. Tem na parte da esquerda marcado um retângulo branco no meio de uma elipse. É a região que nós tomamos como referência para saber quando que acaba a estação chuvosa. Então, na parte da direita está a distribuição de probabilidade do encerramento da estação chuvosa para esse retângulo que está ali marcado, mais ou menos na região do Rio Branco. Então, o que nós vemos, marcado com um X ali embaixo, que estão os meses, né, é a data média de finalização da estação chuvosa naquela região que tem o retângulo. Então, essa data média é meados de abril, ou seja, nas próximas 2 semanas, em média, a estação chuvosa está se encerrando naquela região. Existe um X azul que está no meio de maio. Esse X seria, em média, o fim mais tardio do encerramento, o fim mais tardio da estação chuvosa. Então, em resumo, nós estamos entrando agora no período de encerramento da estação chuvosa. Normalmente isso ocorre nas próximas 1 a 2 semanas e a expectativa é que o encerramento mais tardio seria em meados de maio. Mas para isso temos que ter algum sistema meteorológico sustentando essas chuvas até maio, o que por enquanto não parece muito provável. Então, isso da minha parte, eu vou passar a palavra para o Márcio. Se houver perguntas, fico à disposição. Peço até desculpa pela inconsistência dos dados, mas isso está além da nossa capacidade. Obrigado. Boa tarde. Dando continuidade aí à explicação do Marcelo, a apresentação do Marcelo. Começamos aí com essa figura mostrando só os pontos, né, onde a gente tem saídas do modelo hidrológico, né, com as previsões de vazão. Então a gente pode ir já para a próxima figura. Aí normalmente eu mostro essa figura também, que é do modelo SMWF, né, que é um acumulado de chuva dos próximos 10 dias. E a gente vê que na bacia do Madeira, para os próximos 10 dias, o acumulado não está tão expressivo como a gente vê aí na parte superior aí ou seja, no norte, né, do Brasil aí, e vai vir bastante um acumulado bem elevado, como o Marcelo mostrou que o GFS mostra a mesma coisa, né? Podemos para a próxima. Aí eu faço a comparação, né, do acumulado na bacia do Madeira, né, dos 2 modelos, o GFS e o SMWF. O GFS vem consistentemente nas últimas previsões sempre mostrando mais chuva do que o SMWF, mas a gente vê que o SMWF está melhor, ou seja, está chovendo menos do que o GFS está prevendo. Então, novamente, próxima figura, a gente vê aí as previsões, né, de precipitação média na bacia. Novamente, lá para o dia 7 e 8, aí o GFS prevendo um pouco mais de chuva do que o SMWF. Mas os dois estão bem, vamos dizer assim, estão prevendo não muita chuva para os próximos dias aí. O próximo, figura. Já pegando a Guajará Mirim, né, as previsões de vazão. A gente vê que lá em Guajará está com a cota acima, né, a vazão acima da vazão de transbordamento, mas a previsão é uma descida aí. E lá para o dia 6, 7, já teremos aí uma descida da vazão, né, onde essa cota não estará mais sendo transbordada ali, né? Isso no SMWF mostra isso. A gente vê na próxima figura do GFS. O GFS, como prevê mais chuva, mostra que pode ficar um pouco mais, né, com a vazão ali acima dos 16.500, se eu não me engano, 16.700 de vazão, que é a cota de transbordamento. Agora vamos para o jusante do Beni, que é a próxima figura. Aí estão vendo a previsão, né, a vazão vai diminuir ao longo dos próximos 10 dias, né, chegando ali a 32.500
lá para o dia 11, 12 desse mês. Isso no ICMWF, no GFS vai estar um pouquinho a mais, né? Por volta de 35 mil, mas porque o GFS está prevendo um pouco mais de chuva. Era para passar para a próxima, por favor? Já expliquei essa daí, agora do GFS, que está um pouquinho mais de vazão maior do que a do ICMWF. Aí chegando já em Porto Velho, que é a próxima figura. A gente vê aí que também o que acontece no jusante do Beni vai se refletir ali em Porto Velho. Mesma coisa no ICMWF, temos uma diminuição na vazão para os próximos dias, pelo ICMWF. E se a gente pegar a próxima figura, que é do GFS, também, só alguns membros que está mostrando que pode vir aí a acontecer uma leve subida na vazão, mas como a gente fez essa ressalva do modelo GFS, ele está as últimas semanas ele está sempre prevendo um pouco mais de chuva, né, do que o ICMWF, e aí isso se reflete em vazão um pouquinho maior também do que o ICMWF. E a próxima figura, que é os cenários, né, a gente faz uma rodada aqui, né, com as chuvas observadas, né, dos anos anteriores, e nenhum desses cenários está mostrando uma preocupação de uma vazão além daquela ali dos 43 mil em Porto Velho. Então, nós já podemos começar a ficar um pouco mais tranquilo em relação ali em Porto Velho. Obrigado, era isso que tinha para apresentar. Ok. Guilherme, só teste o seu microfone agora, por favor. Não está ainda. Bom, eu vou abrir então para perguntas sobre essas previsões do CEMADEM. Alguém tem alguma consideração a fazer com relação a essa questão da chuva e da meteorologia? Alguma pergunta, algum questionamento? Não. Vamos testar de novo o ONS. ONS, Guilherme, você consegue agora fazer a apresentação? O Guilherme ainda não está com a apresentação em condições de fazer. Bom, então vamos inverter enquanto ele está tentando resolver o problema técnico e perguntar principalmente às pessoas das usinas e o pessoal local o que aconteceu no fim de semana, né? Inclusive tivemos manchetes ontem no Jornal Nacional, alguma coisa sobre isso. Então, Acre, começando pelo Acre, sala de situação do Acre, tem alguma consideração a fazer com relação às chuvas dos últimos dias? A situação para vocês teve algum impacto? Bem, parece-me que a PRF está se pronunciando, mas não estamos ouvindo. Não, você fala. Estava desligado o microfone. As informações que eu tenho dão conta de que o nível da água naquela parte, naquelas estacas onde estão sendo medidas, encontra-se em torno de 90 centímetros. E, por enquanto, está tudo tranquilo para a gente. Ok. A sala de situação do Acre, agora. Vera. Bem, aqui no Acre, especificamente, a gente também passou o fim de semana relativamente tranquilo, acompanhando as informações que nos foram enviadas pelas instituições aí, pelas empresas durante o final de semana. A novidade é que a gente teve fortes chuvas de domingo para hoje, e isso afetou alguns dos nossos rios que voltaram a se elevar, especificamente no estado, mas na região da BR, tudo se manteve tranquilo nesse período de feriado. O pessoal que está no CECIPAM tem alguma consideração a fazer desses últimos dias, desse fim de semana? A gente acompanhou no domingo a elevação até a cota 16,77 e ele já está descendo novamente. O registro
O Natanael da Defesa Civil Municipal chegou depois, talvez ele possa complementar, mas o rio já interferindo em algumas ruas da cidade, algum arruamento já urbano ali na parte mais comercial da cidade, a gente já está tendo essa interferência. E só aproveitando a oportunidade da fala, eu queria chamar a atenção que se a previsão que o CEMADEM mostrou se concretizar com chuvas acima da média, justamente na bacia do Rio Beni, que é a bacia que responde de forma mais agressiva, eu acho que a gente tem que manter ainda essa tensão, em que pese que os modelos todos mostraram que o rio vai começar a baixar, nós não estamos ainda livres de descartar uma espécie de repique devido a essa chuva concentrada. Natanael, você quer falar alguma coisa sobre a cidade? Tem números aí? Na verdade, assim, nosso número de ligações no nosso número de atendimento, que é o 99, ele deu uma aumentada, né, significativa. Aqui na cidade, no perímetro urbano, subir 20 centímetros, a área que atinge travou. A conexão deles congelou. Peraí, então vamos tentar. Sim, Guilherme, ok, eu estou lhe ouvindo, já sei que você está em condições. Mas deixa eu só resolver o problema um pouquinho com o Cecipan, que estava falando e caiu, tá? Mas na sequência eu passo para você, tá? Para você continuar, tá? Bom, o Cecipan caiu. Por alguma razão caiu o Cecipan. Eu vou passar, então, às empresas. Santo Antônio, tem algum relato a fazer? O Joaquim, esse final de semana, não é, a gente disponibilizou, conforme havia já combinado, né? Só um minuto aqui. Ana, na voz da Defesa Civil de Porto Velho, caiu. Se ele pudesse repetir, então eu peço a só Santo Antônio que espere um pouco. Então, e a gente eu não sei que parte. Eu vou resumir, eu não sei qual foi a parte que caiu para vocês, mas em conversas já, na elaboração do nosso plano de contingência, nós tínhamos acertado com o CECIPAN um nível de 17,50. Então, ainda que o que tem acontecido no final de semana foi um número elevado de ligações para fazer retirada de família, mas nós já nada do que nós não já estivéssemos preparados para esse ano. Beleza. Ok. Obrigada. Tem mais alguém da sala que queira falar, Ana? Alguém? Não. Ok. Então, Santo Antônio, desculpe pela interrupção na vez anterior, se vocês pudessem agora relatar. Durante o final de semana, né, a Santo Antônio disponibilizou, conforme havíamos combinado aí na última reunião, as previsões tanto da folga como das vazões. E essa disponibilização ocorreu diariamente, né, durante o final de semana, e a gente crê que todos vocês receberam essas informações. O destaque aqui durante esse final de semana é que houve uma precipitação mais intensa, desde a Jusante do Beni até Porto Velho. Inclusive Porto Velho aqui também no sábado, a gente teve uma precipitação assim acima da média, né, que contribuiu para que a região, né, aqui de Porto Velho recebesse um volume maior de água em função dessa chuva. Eram essas as considerações aqui por parte da Santo Antônio. Ok, eu queria agradecer o envio
que vocês fizeram no sábado e domingo, que nós repassamos a todos que estavam cadastrados no nossa lista de e-mail. Giral, por favor, tem alguma consideração a fazer dessa parte inicial do que aconteceu no fim de semana, esses dias? Sim, Joaquim, obrigado por dar a palavra. Naturalmente, o ONS ainda tem seu relato para fazer, né? Mas sim, vai fazer na sequência. Uma vez que eles estão impedidos, uma vez que eles estão impedidos, no momento vou adiantar, né, que houve a passagem aí do pico que estava previsto na semana passada, né? Na realidade, ele veio mais atenuado do que a gente imaginava, né? Então, hoje estamos aí com folgas bem elevadas na BR-364, na estaca 791. Já estamos retomando, né, o enchimento do reservatório, né, considerando aí todas as previsões são de recessão de vazões e reforçada aí pela que vai ser apresentada pelo ONS, daquela que nós fizemos para o jusante Rio Bene. Então, no momento, era isso que eu gostaria de informar. Obrigado, hein? Ok. Entrou também agora, Rondônia entrou, a SEDAN de Rondônia. Se você quiser se apresentar agora, por favor. Está com o microfone desligado, tá? Bom, Fábio de Rondônia. Ok, desculpa agora pelo atraso, a gente estava aqui desde as 2 horas, tá? Deu problema aqui no tranquilo, sistema. só teve a apresentação do CEMADEM, que nós já enviamos para você, mas em tese ele coloca que tem uma possibilidade de, nos próximos 1 a 2 semanas, começar a recessão dos rios, né? Bom, nós agora estamos em condições de que o ONS possa fazer sua apresentação. ONS, Guilhom, podia fazer a apresentação agora? Ok, Joaquim. Boa tarde a todos. Desculpe os transtornos aqui. A gente realmente teve que mudar de sala porque não estava conseguindo projetar. Já está sendo projetado aqui. Próxima transparência. Vou apresentar, na verdade, um resumo do que foi enviado aí pelo boletim e mais algumas informações adicionais. Então, nesse primeiro diagrama, a gente observa que a bacia ela está praticamente toda em recessão. Teve lá um repiquezinho no Armário Maiú, mas passou de 6 mil e pouco para 7 mil e alguma coisa, lá no Base de Osso. Mas no Mamoré e tudo está tudo já mais estável, tendendo a começar início de recessão, né? Então, a vazão em Jusante do Rio Bene está na ordem de 35.535, né? As folgas na estaca 791 do dia de ontem, 66 centímetros, e a folga em Jaci Vila, 97 centímetros. E com tendência a aumentar essas folgas no futuro breve. A gente observa aí, para Giral, uma afluência no dia de ontem de 37.192 e para Santo Antônio, 41.099. A vazão em Porto Velho está da ordem de 41.019, ou seja, próximo aos 41 mil aí. Próxima transparência seriam os quadrinhos, né? Então, com esses dados todos, a gente observa a operação aí de Giral, então, na cota 88,50 até o dia de ontem, pelo menos, e Santo Antônio também operando na 70,50, uma operação a fio d'água também para os próximos dias. A previsão de vazões na tabela de baixo dá conta de que a vazão em Jusante do Rio Bene passaria no dia de ontem de 35.535 para 34.400, 33.600, 32.700, 32.400 e no quinto dia à frente 32.200. Então 32.200 daqui a 5 dias. Colocando então essa bacia do Rio Bene em recessão. A folga na estaca 791 em relação à BR-364, ela
ontem estava em 66 centímetros, no dia de hoje deveria alcançar esses 77 centímetros, amanhã 83, depois da manhã 88, no dia 6 90 centímetros e depois no dia 7 88 centímetros. Então vai ficar em torno aí dos 90 centímetros, entre 80 e 90 centímetros. Giral, a afluência estava 37.192 e vem caindo para 36.400 no dia de hoje, 35.400 amanhã, 34.500 depois, 33.700 e no último dia 33.300. Ou seja, uma vazão também em recessão a montante da barragem. O nível de montante que ontem operou na 88,50, hoje pretende chegar a 88,60, conforme Giral falou ali, que está recuperando o enchimento do reservatório. Amanhã 88,70, depois 88,80, 88,90 e por último, no quinto dia à frente, 89 centímetros, na cota 89. Já para Jusante e Jaci Vila, a folga, que era 97 centímetros, a tendência é aumentar para 1,07 centímetros no dia de hoje, 1,17 amanhã, 1,27 depois, e depois ficar em 1,33 mais ou menos, 1,33 centímetros. A afluência a Santo Antônio também em queda, né? Ontem foi 41.099 metros cúbicos por segundo, hoje 40.500, 39.700, 38.900, 38.400 e fica em 38.400 até o quinto dia à frente, com uma operação estritamente a fio d'água na cota 70 metros,50. Próximo, aí seriam os gráficos das afluências em cima e abaixo as defluências previstas para Santo Antônio. As observadas em azul e as previstas em vermelho. A gente observa que houve o pico ali, não chegou a 42, né, chegou a 41 em muitos, mas não chegou a 42 e agora encontra-se aí em recessão, caindo para 38.400 no quinto dia à frente. Aí as cotas ali operando na 70,50. Evidentemente que essa operação, um ou outro dia, pode fugir centímetro para cima ou para baixo, em torno da 70,50. Próximo. Aí seria o gráfico dos 5 últimos anos aí para Santo Antônio, né? Afluência a Santo Antônio. A gente observa em preto o gráfico desse ano 2018, né? E em laranja contínuo estaria a previsão para Santo Antônio para os próximos dias. A gente observa que a afluência a Santo Antônio já entrou em recessão, tal qual também estavam nos anos 2014 e 2015, que foram os piores anos, também nessa época do ano entra mais ou menos em recessão a bacia. E o último valor seria à frente, né, quinto dia à frente, seria 38.400. Observe que ele já está se aproximando mais do ano 2015 do que do ano 2014. Ele ainda está acima do ano 2015, mas é uma vazão que, se essa recessão continuar, provavelmente vai se aproximar mais daquela ocorrida no ano 2015. Próximo, slide número 6, seria as vazões no posto Jusante do Rio Bene. Também a gente vê que entrou em recessão, passando desses 35.535 para 32.200 no último dia. E em geral também, as vazões entrando em recessão e o nível, a gente vê aí o nível recuperando o seu armazenamento, indo lá para 89 metros no quinto dia à frente. Próximo slide. Seria o slide das folgas. Então a gente tem no dia de ontem, em Jaci Vila, 97 centímetros, com uma tendência de no quinto dia útil, no quinto dia à frente, ir para 1,33 m. E a estaca 791, que ontem deu 66 centímetros de folga, iria para 88 centímetros no quinto dia à frente. Isso em relação à apresentação tradicional que a gente faz, é o que eu tenho a mostrar. E eu trouxe também um outro slide que eu mandei depois para ir para a Ana, eu acho que vocês devem ter recebido, sobre os desvios, né, Joaquim? Foi pedido na última reunião
não sei se foi o Ministério, ou alguém pediu aí que queria ver o desvio da previsão em relação ao valor observado. Aí eu peguei simplesmente a última apresentação que a gente tinha feito na nossa última reunião da sala de crise, coloquei os valores previstos aí tanto para Santo Antônio como para Girau, e os observados, porque já passamos do dia 1º de abril, então já podemos ter os valores observados integralmente para os 5 dias. Aí peguei o índice, poderia ter pego qualquer. Peguei o MEIP, que é um índice que se usa em previsão, e ele varia aí entre 2% a 3% de erro nesse horizonte, tanto para Santo Antônio quanto para Girau. É isso que eu tinha a apresentar, me coloco aí à disposição de todos para qualquer dúvida ou comentário. Ok. Eu vou abrir, então, para as pessoas poderem comentar. A única coisa importante uma das coisas importantes é que foi mostrado que nos próximos 5 dias o sistema estaria recompondo Girau em torno de 50 centímetros, né? Que está hoje baixo 1,5 m e recomporia 50 centímetros. Então, as pessoas só que não perceberam, talvez, isso é colocado pelo ONS e também por Girau, tá? Alguém tem alguma consideração com relação à apresentação do ONS? Eu queria tirar uma dúvida justamente nessa linha que você ressaltou, se a previsão de folga que ele apresentou no último slide já está incorporando a recuperação do reservatório de Girau. A folga já é com a recuperação. Sim, pode até a SPR responder isso aí, mas em princípio eu acho que sim. Sim, Ana Cristina, foi considerado que o reservatório volta a reencher nessa taxa ainda bem baixa, de 10 centímetros por dia, né? Então, considerando o declínio das vazões, né, e esse aumento de nível d'água, ainda assim há um pequeno aumento da folga na BR, segundo nossos cálculos, ok? Ok, obrigado. Alguém mais teria considerações com relação à apresentação do ONS? Joaquim, é Rodrigo aqui do MMR. Sim, Rodrigo, por favor. Quero só agradecer o retorno da solicitação da semana passada. Talvez observar que mesmo tendo uma aderência em relação aos valores ali, que o Guilherme falou que foi em torno de 1% a 3%, essa variância ela é um pouco elevada, né? Principalmente porque a vazão é muito alta. Então, mas enfim, agradecer só por ter trazido a informação e a gente ter o acompanhamento da verificação mesmo. Obrigado. Ok. Bom, então, de coisas concretas que para essa reunião, eu acho que algumas coisas têm que ser ressaltadas. A primeira coisa que eu acho que devia ser discutida, que foi até o motivo de tantas as reuniões, é que no decorrer desse período chuvoso, o reservatório chegou a depressionar 1,5 m, né, Girau, estou falando, e a folga chegou a atingir 50 e poucos centímetros. Se você fizer a consideração em termos de o que significa não ter reenchido isso, Pedro podia me corrigir, mas seguramente o trânsito não teria interrompido, mas teria água em cima da BR, né? Então, a avaliação que vocês fazem, Pedro, também seria essa: se não tivesse baixado 1,5 m, vocês tivessem operado na cota 90, vocês tinham essa avaliação que, com a folga que ficou de 50 centímetros, isso teria levado a ter água na BR? Sim, pelos nossos cálculos, né, Joaquim? Sim. Naturalmente, o monitoramento, né, da BR, ele vem comprovando que os nossos cálculos vêm sendo feitos com uma acurácia adequada. Então, a gente entende que um depressionamento, talvez não tão grande como esse 1,5 m, talvez a gente tenha pesado um pouco na mão, mas teria sido necessário, ok? Para garantir uma folga suficiente na BR, para que o tráfego pudesse ser realizado
com tranquilidade. Principalmente na última semana, na expectativa aí da passagem do pico, nós talvez tenhamos pecado aí por excesso, né? As previsões de vazão foram um pouco maiores do que as reais. Isso talvez explique aí a diferença aí considerada alta pelo Ministério das Minas e Energia. Nós entendemos que é uma diferença perfeitamente normal para a previsão, tá? Mas, enfim, então pesamos um pouquinho na mão, mas a gente ainda entende que foi uma decisão adequada que nos deixou mais tranquilos. Melhor pecar, no caso, aí por excesso de folga do que por falta. A gente entende, né? Ok, mas lá no dia 13 nós chegamos próximos do 50 centímetros, né? 50 e poucos centímetros. Então, não, isso eu estou falando só para a gente entender e já começando a fazer avaliação desse período, né, e dessas reuniões, da sua eficiência e tudo mais. Quando começamos as nossas primeiras reuniões, todos lembram, a comparação era 2014. Todas as manchetes de jornais, tudo falava 2014, 2014, 2014. E nós fomos gradativamente mostrando os dados, fazendo as avaliações e dando tranquilidade para os comércios, para as pessoas que moram naquela região, que a situação estaria sendo acompanhada com cautela e que todas as medidas que eram possíveis de serem tomadas para não permitir a interrupção do fluxo, principalmente na BR, estavam sendo adotadas, né? Eu acho que, depois eu vou pedir que cada um avalie um pouco mais isso, mas eu acho que essa sala teve essa finalidade. Claro, as pessoas que estão participando das reuniões sempre têm outros interesses, a mais do que esse que eu coloquei. Por exemplo, a Superintendência de Rondônia, do Acre, lá sempre está querendo falar da continuidade das obras de elevação da estrada, tudo mais, mas que não era dentro dessa sala o foco no sentido de que ela estaria sendo como sala de crise para acompanhamento dessa situação. E essa situação permanente, aí sim, já não é nem o Joaquim que coordena, já tem uma outra área da ANA, que é o doutor Rodrigo, que está aqui comigo, que coordena, que é a questão mais estrutural, de longo prazo, para evitar que esses eventos sejam tão recorrentes de necessidade de rebaixamento, né? Bom, então, dito isso, eu gostaria que as pessoas começassem a avaliar, porque, pelo que foi colocado aqui, e pelo que o próprio Sensipan está colocando, é inevitável mais uma reunião, pelo menos na próxima semana, né? Então, eu acho conveniente termos a reunião da próxima semana, que pode ser na data que nós sempre vinhamos fazendo, que é às quartas-feiras, que não está nada que leve a indicar a necessidade de antecipar. Então, então teremos pelo menos a próxima reunião. Isso tranquiliza a todos sobre isso. Mas eu gostaria agora de passar a uma pequena avaliação já, tá certo? Até para a gente ir aprendendo sobre até os erros que não cometemos nessa sala de crise, que é uma sala de crise que, no meu entender, foi muito importante para dar tranquilidade à população e às pessoas que moram, né, nessa região. Bom, começando pelo Acre. Vera, vocês podiam avaliar um pouco, não já olhando que acabou a crise, não, mas pelo menos uma avaliação que eu chamo de meio termo, no meio da crise ainda. Você poderia começar por vocês, por favor. Vocês estiveram participando do processo desde o início. Bem, aqui no Acre, eu volto a relembrar que a nossa preocupação foi muito grande logo nos primeiros dias de janeiro, quando nós observamos que o nível na estaca e na região de Jirau se encontrava superior aos valores obtidos em 2014. Foi esse motivo que nos levou a inicialmente fazer o contato com o Dr. Joaquim na Agência Nacional de Águas e
que nos recomendou que entrasse em contato com a Casa Civil da Presidência da República, e nós fizemos isso imediatamente, porque haveria um risco iminente naquele momento de possibilidades, né, de interrupção da estrada e isolamento do Acre mais uma vez. Considerando a experiência drástica que nós tivemos naquele período, nós estamos aqui sempre em alertas, vamos continuar em alertas, até porque a gente considera que se esse alteamento não for feito, o Acre vai estar sob risco sempre, porque em 2015 isso aconteceu, os valores, se não fosse o depressionamento, o monitoramento das usinas, ele teria alcançado a estrada também. Então a gente sente que tem que continuar o processo de monitoramento para evitar qualquer surpresa desagradável aí no futuro. No entanto, a gente considera e tem algumas preocupações, entre elas a manifestada pela PRF anteriormente, que eu acho que nós temos que tratar logo no início, que é esse distanciamento proposto segundo as regras construtivas de 1,5 metro. A gente precisa voltar a conversar sobre isso e gostaríamos ainda de colocar aquela ideia da reunião passada, da reunião das PRFs dos dois estados e das defesas civis dos dois estados para tomada de decisão no futuro, porque como o DENIT até o momento não se manifestou aqui na sala sobre a confirmação oficial de que o alteamento vai ser feito com uma certa urgência, nós vamos continuar monitorando aqui o processo. Tem alguma observação? Não. Obrigado, Vera. E você concorda também que nós tenhamos uma reunião na próxima semana, na próxima quarta-feira, né? Eu acho que é conveniente para vocês também. Ainda considero importante, até porque nas previsões ainda há possibilidade de elevação do nível em ambos os locais, e até porque nós não estamos ainda no final do período chuvoso. Temos pelo menos mais umas 2 ou 3 semanas aí pela frente. Ok, então, pelas suas palavras, então, continuamos aí vigilantes no sentido de termos uma reunião na próxima quarta-feira. Eu pediria à SEDAN de Rondônia se tem alguma consideração a fazer sobre o andamento da sala de crise e alguma coisa que gostaria de comentar nesse momento. Joaquim, entre tantos fatores positivos, a gente destaca também o nivelamento da informação, né? O nivelamento e o compartilhamento da informação. Com isso, tanto o Estado como os gestores se sentem mais tranquilizados, porque se tem uma informação mais consistente, né? E que ele possa tomar as decisões mais acuradas, mais precisas, né? É nesse sentido que a gente destaca fator positivo da sala. Eu estou entendendo também que você concorda com a reunião da próxima quarta-feira também, né? Sim, também. É interessante. É preciso, okay. Eu acho. Bom, Sensipan, a opinião de vocês aí. Falar? Sim. Sim, aqui é consenso também que a gente deve se reunir pelo menos mais uma vez. E eu concordo com o Fábio da SEDAN. Eu acho que esse fator não mensurável aí da gente se sentir olhado, né, pelas instituições que estão em Brasília e que, em última análise, tem a caneta na mão, né, para definir, fazer o alteamento, fazer a coisa com esse TC. E a gente realmente aí já espera que de novo, né, isso não seja protelado e que essa obra seja colocada aí como prioritária. Alguém quer fazer uma consideração? Na verdade a consideração foi o que você disse, né? Nós temos um trabalho conjunto, né, Sensipan, Defesa Civil, aqui em Porto Velho, e esse trabalho que está acontecendo com essa sala, com todos reunidos, gente de outros estados interessados, além do Acre, é claro que sempre foi interessado, né?
mas isso a gente vê com bons olhos. O que passamos em 2014, o pessoal não acreditava do que ia acontecer, falava, é uma cheia gradual, isso sempre acontece, e quando viu, é uma caixa d'água que se você não fechar o registro, ela vai transbordar e vai alagar sua casa. Então hoje a gente vê que não é só a gente que se preocupa, a gente fica feliz com o trabalho que foi executado até o momento. É só, Joaquim. Ok, muito obrigado. Eu vou passar a PRF do Acre, né, que se incorporou no processo, até dizendo que em todas as reuniões que aconteceram na Casa Civil e mesmo aqui, tinha um representante da PRF central, da sede, tá? Então, era importante depois você ver com a pessoa que participaram dessas reuniões anteriores à sua, que você está participando hoje. Mas vou dar a oportunidade a você para comentar, né? E principalmente sabendo que você sempre é cobrado aí por dar também informações, fazer planos de contingência, isso tudo que talvez essas salas aqui tenham contribuído no seu trabalho, né? Exatamente. A Polícia Rodoviária Federal Norte ela tem essa preocupação, porque, como o senhor falou, nós somos muito cobrados pelo Ministério Público Federal, pela CGU e demais órgãos fiscalizadores. Então, nós temos que estar sempre prontos para agir no caso de que tivesse essa alagação. Eu acredito que nós já passamos o momento mais crítico e agora esperar essa semana que vem, a outra aí, e depois tudo vai voltar à normalidade. Agora, é importante que levem para os canais adequados a importância de tratar a elevação dessa estrada pelas duas usinas, ou pela usina de Santo Antônio, de uma forma diferenciada. Não fiquem com a burocracia normal diante de uma situação excepcional, porque, do contrário, como falou o representante do Acre, nós vamos viver novamente isso o ano que vem. Ou seja, basta que o governo, através dos órgãos competentes, façam a liberação dessas licenças conforme alguns pedidos que vão ser feitos, algumas diretrizes, principalmente por parte da Polícia Rodoviária Federal, que vai colocar para as usinas a forma dentro, conforme as normas de segurança, como deve ser feita pelo menos a pista de rolamento dessa estrada. Porque se for uma estrada somente com 2 pistas e com aquele acostamento de 90 centímetros, no futuro nós teremos muitos problemas. Tem que ser uma estrada com 7,5 metros de comprimento a pista, as 2 pistas, cada pista com 3,5, e um acostamento com pelo menos 3 metros, para que os veículos possam, por alguma emergência, parar fora da estrada, fora da pista de rolamento. São algumas colocações que a gente precisa fazer para que seja levado aí pela sala de crise para os órgãos competentes, para que essa providência seja tomada, para que isso não ocorra, essa situação que está acontecendo agora não ocorra novamente, né? Agradeço a todos e eu acho que foi muito boa a participação. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Eu coloco o ONS, essa avaliação de meio termo, vamos dizer, não é que acabou a crise e a gente não está fazendo uma avaliação de despedida, mas até agora, a avaliação de vocês, ONS. Nossa avaliação é que a sala de crise se fez necessária, realmente tem sua grande importância. Agora, apesar de a gente ver aí um horizonte de curto prazo, aí de 5 dias, até um pouco mais, né, 2 semanas aí de recessão, tal, conforme foi apresentado, a gente não pode esquecer que em 2015, né, teve um repique lá em junho, né, no final de maio, etc. Então, quer dizer, é bom a gente sempre ficar atento, né? Então, essa sala de crise, ela, quando for desativada, ela pode ser reativada a qualquer momento, entendeu? Ok, isso eu ia falar e me dispor a fazer isso. Então,
Na verdade, nós não encerramos a sala de crise em 1 ou 2 semanas. Nós vamos manter a rede de contato aberta, no sentido de que, havendo por parte do ONS, que capitaliza as informações dos agentes, ou por parte do CEMADEM, ou por parte do próprio CECIPAM, alguma informação que mereça ser discutida coletivamente, o compromisso da agência é reativar a sala imediatamente para essa discussão de alguma situação que mereça essa consideração, tá? Bom, Santo Antônio, alguma avaliação sobre, até agora, o momento do desempenho aqui do sistema que nós fizemos aqui? Pela Santo Antônio, também concordamos, né, com o objetivo dessa sala de crise, com essas reuniões periódicas. Isso facilitou muito as informações, os esclarecimentos, esse compartilhamento. Ele é muito importante, né? Porque várias entidades aí, até então, não interpretavam de maneira adequada como que a gente opera o reservatório, né? Principalmente com essa operação a fio d'água. Então, esse compartilhamento, esse nivelamento, mesmo à distância, a gente sente essa aproximação, esse entendimento, né? E do lado da Santo Antônio, a gente até, em função dessa folga, não é? Que no início dessa sala, a gente já havia uma estimativa de que, se houvesse necessidade de impedir o alagamento da BR, né, pelas nossas estimativas, essa vazão, essa previsão deveria atingir em torno de 47 mil metros cúbicos por segundo, né? Infelizmente, até a presente data, a gente chegou aí até 41 mil, né? Então, isso também nos deixou mais tranquilos, né? Com relação a essa folga. Mas também concordamos com a posição do ONS, que a gente que convive mais durante o ano aqui com o Rio Madeira, ele sempre tem repiquete, né? Seja numa fase de aumento de vazão, assim como numa redução de vazão. Então, a gente precisa realmente ficar atento e aguardar, né? E a qualquer momento a gente está aqui disposto também a participar junto com vocês, com o CEMADEM, com o Giral e com todas as entidades aí, no sentido de realmente nivelar e dar os esclarecimentos que forem necessários. Aí, obrigado a todos. Obrigado, Santo Antônio. Giral, não sei se Pedro ou o diretor gostaria de comentar. Ô Joaquim, boa tarde a todos. Nós entendemos também que essa convivência na sala de crise ajudou a todos nós a entender as preocupações, inclusive, que estavam ocorrendo, e as medidas puderam ser tomadas com mais agilidade. Tá? Eu acho que ela só veio somar. Como informação a respeito da estrada, todas as disciplinas do alteamento da BR já foram estudadas, analisadas, respondidas pelo DENIT. A última que está faltando, os comentários, é sobre a pavimentação. Então, isso daí, a gente pressupõe que devemos ter essa última disciplina dado o ok para nós, para que a gente possa emitir o projeto definitivo com todas as observações do DENIT, no mais tardar semana que vem. A intenção nossa é, na sexta-feira, protocolar novamente com todas as atas, as reuniões, as tratativas, os comentários,
que foram feitos em cada disciplina, a gente protocolaria isso no DENIT. E a partir disso, conforme a reunião ocorrida hoje, eles calculam mais 15 dias para dar validar a aprovação ao projeto e autorização para início de obras. Tá? Pedro, então, só uma pergunta assim para esclarecer para todos. O contato que vocês fazem é com o DENIT Brasília ou DENIT, qual DENIT é para depois as pessoas ficarem sabendo? É o DENIT Brasília. É o DENIT Brasília. Ok, não, é porque como as pessoas localmente podem estar conversando com os DENITs locais, então é o DENIT Brasília, né? Sim. Isso, o DENIT local também participa, nos dá apoio também, como o DENIT Brasília também tem feito todos os esforços aí, tem enxergado de uma forma diferente a burocracia de trâmite aí do projeto, porque realmente ela se faz necessária. Agora, nunca é demais pedir também que, uma vez colocado, e na próxima reunião eu espero poder dar essa notícia, que os órgãos como Casa Civil e outros aí nos ajudem também, junto ao DENIT, para agilidade efetiva dessa aprovação, para que a gente possa executar esse ano. A gente quer executar o primeiro trecho esse ano. Estamos todo esforço, estamos com a empresa mobilizada já aqui, só aguardando a autorização. Ok, obrigado. O Rodrigo, nosso superintendente, que cuida da pós-sala de crise, né, que ele cuida do antes-sala de crise e depois da sala de crise, que é a parte mais estruturada, ele vai fazer comentários agora, nesse momento. Boa tarde, Rodrigo Flesch, superintendente de regulação da ANA. Era importante, pelo que eu estou percebendo aqui, que eu até vou fazer uma solicitação aqui ao representante da Casa Civil, que ele possa, na próxima reunião, fazer gestões junto ao DENIT, para que o DENIT possa vir a essa sala de crise aqui e apresentar essas providências que Santo Antônio está colocando, que Girau está colocando, né? Apresentar o projeto, a situação que está, quais são as cotas, quais são as elevações, como é que está, para que todos possam ter essa segurança aqui de que, pelo menos, os dados que a Ana colocou, apesar de o tema estar judicializado ainda, não é isso? Com relação ao alteamento da 364 e também a questão de Abunã, mas era importante que o DENIT, eu vou fazer essa solicitação aqui à Casa Civil, fizesse gestões junto ao DENIT, à Casa Civil diretamente, para que o DENIT possa vir aqui na próxima semana apresentar a situação desse projeto, quais são as cotas, como é que o projeto está sendo estabelecido, as cotas, e também que pudesse esclarecer a questão que a PRF do Acre vem colocando constantemente, essa questão do 1,5 m que a Vera mencionou agora há pouco. Tá? Então, essa é uma solicitação que eu faço à Casa Civil, para que o DENIT venha comparecer à próxima reunião aqui, um técnico, um diretor do DENIT, que possa, aqui de Brasília, já que os contatos estão sendo feitos aqui diretamente com o DENIT Brasília, que possa esclarecer detalhes do projeto, de alteamento, as cotas, as providências a serem tomadas, quer dizer, fazer um estado da arte de como a situação está no momento, tá? Alex, da Casa Civil, se puder. Joaquim, Pedro, sim, Pedro, pode só como esclarecimento, nesse primeiro trecho que a gente está pondo, não tem nada judicializado. O judicializado está no final do trecho lá na região de Abunã. Esse trecho está seguindo como as cotas mínimas que foram estabelecidas no ofício encaminhado pela ANA ao DENIT e nos repassado. Então, as cotas que estão nesse ofício, elas são respeitadas como cotas mínimas. Ok? Só como esclarecimento. Ok. Aqui está presente o Alex da Casa Civil, ele vai comentar sobre esse pedido do Dr. Rodrigo.
A gente já entrou em contato com o antigo diretor-geral do DENIT, que agora é ministro, e com o diretor, acho que é André Martins, aqui de Brasília. Então a gente já está conversando com ele já há algum tempo, desde o mês passado, só que não teve uma reunião específica para tratar do alteamento da BR. Então eu vou entrar em contato com eles, ou peço até o meu subchefe Marcelo Sampaio que entre em contato com os diretores, para que eles venham presencialmente ou que mandem algum técnico para tratar exatamente desses dois aspectos, que é o 1,5 metro, que é uma informação nova que chegou aqui na semana passada, que isso influencia até o plano de contingência, e os aspectos técnicos do porquê de não ter sido aprovado ainda o projeto apresentado pela SBR. Ok, embora a SBR está dizendo que as tratativas estão no caminho bom, mas vocês, como coordenação de governo, têm esse papel. Bom, alguém mais gostaria de comentar? CPRM, Andréa? Boa tarde a todos, boa tarde, Joaquim. Foi sempre bom participar dessas reuniões. A parceria com a Agência Nacional de Águas na operação da Rede Hidrometeorológica Nacional pôde, então, em campo, constatar todos os valores de vazões, fazer as aferições necessárias em pontos até extra Rede Hidrometeorológica Nacional, e também institucionalmente para a CPRM, acompanhar em loco foi muito bom, e para o sistema de alerta que a gente tem lá, que a gente pôde também durante esse ano fazer um upgrade no sistema, fazendo previsões não só para Porto Velho, como Guajará-Mirim, Abunã e Costa Marques, o que ajudou a Defesa Civil local, tenho certeza, com poucas horas de antecedência, ou seja, 30 horas, 40 horas de antecedência, mas em função da hidráulica da bacia, das fronteiras que a gente não tem as informações, mas tenho certeza que ajudou a população local. Acho que era isso. Não sei se o Franco tem mais alguma coisa para colocar. Não, tranquilo, eu acho que faz. A gente está junto aí nas próximas reuniões e também a gente vai fazer os boletins de previsão até baixar da cota de alerta. Só para deixar claro que a gente vai continuar a manter os boletins, tá? Ok. Bom, alguém mais gostaria de fazer algum comentário ou partimos para o MME? Eu não sei se o MME não falou, mas se quiser, nesse momento, a gente está fazendo uma avaliação de meio termo aqui, não para encerramento, mas simplesmente para avaliando para melhorar nosso desempenho em futuros, caso necessário, né? Rodrigo, se você quiser, não sei se ele está ouvindo. Bom, então, nossa próxima reunião, então, fica marcada, então, para quarta-feira, tá certo? Dia 11, e gostaria de contar com a presença de todos. A partir de hoje, fica o procedimento normal que a Ana tinha se comprometido no fim de semana e no feriado de ficar repassando as informações, mas a partir de hoje volta à normalidade, né? O boletim de ONS, essas coisas, disponibilizado nas páginas, tudo mais. E quem tiver dificuldade de receber as informações, entre em contato com a Ana, que a Ana pode repassar especificamente. Mas a partir de hoje, então, fica os caminhos anteriores que estavam valendo, quer dizer, boletim na página tanto de Santo Antônio como da parte de Giral, tá certo? E também os informes do ONS, ok? Bom, eu queria agradecer a todos e a Defesa Civil Nacional gostaria de comentar, só um comentário final para nessa reunião, por favor, Defesa Civil Nacional. Bom, Leno da Defesa Civil Nacional, só para os colegas aí da Polícia Rodoviária Federal, nós tentamos hoje fazer uma reunião pela manhã para tratar dessa questão da cota, né, de 1,50 m e outras informações que o Alex aqui também já ressaltou que foram novas, né? Então, como são duas salas que nós estamos operando, essa aqui que está fazendo monitoramento, e algumas informações não chegaram para as discussões lá nas reuniões da Casa Civil. Então, eu gostaria de convidar mais uma vez, eu já passei um e-mail convidando aí os colegas da Polícia Rodoviária Federal do Acre, de Rondônia e aqui de Brasília,
e também do DENIT. Talvez essa dificuldade, por conta do final de semana e também essas mudanças que nós estamos tendo aí na gestão, né, de algumas pastas do governo, elas tenham dificultado. Mas, a princípio, nós estamos com essa reunião marcada para quinta-feira, às 10 horas, né, vai ser na sala 911 lá do Ministério da Integração, que é o Bloco E, e a participação de vocês que estão nos estados via videoconferência. Tá? Ok, então só para... você tem um telefone que alguém possa ligar para você, para tirar alguma dúvida que a gente possa passar para eles, para você... porque você disse que a reunião é dia 11... Não, reunião próxima quinta-feira. Quinta-feira, na sala 911. Isso, lá do Bloco E. Mas aí... Eu já fiz o convite. Aquelas... foram repassados aqui pela sala aqueles contatos da reunião passada e eu encaminhei o convite para esses contatos, mas eu posso deixar aqui já de antemão aqueles que quiserem anotar os telefones para contato, alguma dúvida. Deixe registrado. É o 61 2034 43 58 e 61 99311 5616. Leno. Tá igual aquele negócio da mulher, quer que repita, bota a tecla 2. Então, repita aí, meu amigo, que você falou rápido demais, os dois telefones. Ok. Então, 61 2034 43 58 e o 61 99311 5616. Então, todos ficam sabendo que vai ter uma reunião específica daquela segunda sala de crise que tem, que é a sala de crise da Casa Civil, coordenada pela Casa Civil, mas que com a participação prioritária da Defesa Civil Nacional. Bom, então, encerrando nossa reunião... Só uma pergunta. Sim, por favor. Qual o horário dessa videoconferência? Ele falou que horas... Isso, às 10 horas. 10 horas de Brasília, porque sempre tem essa discussão, 10 horas de Brasília, tá? 10 horas de Brasília. Okay. E ele deve ter algum esquema de videoconferência que tem que ser repassado, como é que é feito o contato, que os da Ana, você já tem o número da sala, já tem as coisas todinhas. Com ele, vocês têm que entrar em contato para saber como participar da videoconferência, tá? Por isso que eu pedi que ele repetisse o número. Então, bom... Agora, finalizando realmente, eu queria agradecer a todos e manter todos alertas, né? Pedir que todos fiquem alerta ainda pelo menos essa semana até quarta-feira. Muito obrigado a todos.